Oi, 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 galera, tudo bem? Tá todo mundo cansadinho, né? Fim de ano, ninguém aguenta mais, todo mundo querendo que acabem logo as aulas, mas calma, falta só um pouquinho, juro, só um pouquinho. E para tornar nossa aula de hoje um pouco diferente, eu peguei um conteúdo que tá lá na apostila de vocês, na última apostila, último, ó, tá acabando, hein? Como eu terminei todo o conteúdo de linguística previsto para o ano, eu escolhi para a aula de hoje pegar um conteúdo que dentro da apostila ele já entra, no conteúdo de produção textual, mas eu puxei o gancho aqui para a literatura. Mesmo na apostila de vocês, ele já traz esse gancho para a literatura. Falar um pouquinho do poema concreto, esse poema que para vocês nas aulas de literatura entrará lá no terceiro ano somente, mas é bacana você já conhecer um pouco desse poema concreto desde já, ir para o primeiro ano sabendo o que é, quem sabe em algumas aulas ali no primeiro ou no segundo, seus professores de literatura já trabalhem um pouco com esse conteúdo, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o poema concreto, com certeza vocês já viram, tá? Talvez não tenham só nomeado, não tenham visto muito a fundo, mas já ouviram falar. Isso eu tenho certeza absoluta, tá? Então, nós vamos conhecer um pouquinho concretismo enquanto escola literária, então vamos falar um pouquinho sobre os primeiros poetas a experimentar esse gênero completamente diferente aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho, compreender um pouco a importância, tá, desse tipo de poema e inclusive para os tempos atuais. Então eu vou falar um pouquinho daqueles poetas que iniciaram o movimento no Brasil e também de alguns nomes mais recentes, tá bom? Então, para abertura, eu já coloquei aqui para vocês uma foto e o poema de um deles, tá? Então, nessa foto aqui nós temos o trio que dá início a toda essa poesia diferente, tá? Formado pelos irmãos Campos, aí, Augusto e Haroldo de Campos, e pelo amigo deles, Décio Pignatari, tá? Bem, o que nós temos nesse modelo, tá, diferente de poema, porque estamos habituados, vocês já viram poemas inúmeras vezes em aulas de produção textual, para quem gosta mesmo de poesia, está sempre ali vinculado à poesia, gosta de ler, e aí talvez tenham poemas que você curta pra caramba, de repente tem gente que gosta, eu gosto muito daqueles que tem bastante rima, outros talvez prefiram poemas, que tenham aquela estrutura fechadinha, né, em que você tem ali os versos mais ou menos do mesmo tamanho, que a gente fala da métrica, né, a métrica ali sempre dentro de um padrão, outros que não, eu prefiro um poema mais livre, mas sem preocupação com métrica, sem preocupação com, eh, com rima, eu gosto de uma coisa diferente. Então, esse tipo de poema, ele radicaliza tudo que a gente conhece. Porque, para começar, já não há aquela preocupação dos versos, das estrofes que estamos habituados. Para quem não lembra, verso é cada linha do poema, hein? Estrofe um conjuntinho de versos. Então, aqui ao lado da foto dos três amigos que iniciam todo o movimento aqui no Brasil, eu coloquei aqui para vocês o poema de um deles. Olha só. Amor, 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 ter, a morte, a morte, mor, a morte, mor. Aí você vai falar, ué, professora, eu não estou vendo poema nenhum. E, pois é um poema. Esse é o poema concreto, tá? Qual a intenção do poema? É claro que quando eu peguei esse poema aqui, peguei, copiei, colei da internet, ele já está fechadinho, não fui eu que digitei dessa forma. Justamente porque que eu peguei, simplesmente copiei de alguns sites e coloquei aqui para vocês, para mostrar qual é uma dos objetivos principais do poema concreto, tá? Um dos pontos principais do poema concreto é explorar não apenas as palavras, né? Então a gente vai ver um trabalho muito pensado com as palavras. Nós veremos alguns poemas aí com duas palavras apenas, às vezes com uma palavra apenas. Então ele não pensa apenas na palavra, no significado dela,
como, em grande parte, né, muitos gêneros fazem, ele não vai pensar só na palavra, mas no espaço que ela vai ocupar em uma folha em branco ou na tela do computador. Então, o poema concreto, para nós hoje, do século XXI, gente, é super importante, nunca foi tão atual. Quantas vezes você recebe mensagens, via rede social e tal, que é um poema concreto, você não fazia ideia, porque ele está explorando todo o espaço que ele tem ali, tá? Porque ele quer trabalhar principalmente com o quê? Com o visual. Então ele vai fazer uma construção, tá, em cima de um aspecto visual. Esse poema que está aqui nessa tela para vocês, ovo, novelo, novo, no velho, filho em folhos, na jaula dos joelhos, infante em fonte, feto feito dentro do centro. Eu já utilizei esse poema em uma outra aula, uma aula em que eu fiz para vocês a respeito de figuras sonoras, das figuras de linguagem, questão das repetições, eu utilizei esse poema. Não estou lembrada agora se foi na aula ou se foi numa atividade, mas eu trouxe esse poema para vocês. Por quê? Porque aqui ele é um ótimo exemplo, tá? De algumas características que eu vou trazer numa outra tela para vocês, a respeito do poema concreto, do trabalho sonoro e tudo mais. Mas, vejam só, ele se preocupa com o espaço. Então, a gente tem aqui, ó, o espaço da folha seria mais ou menos esse aqui, tá? Não sei se está dando para vocês enxergarem bem a diferença, né? Então, por isso que eu marquei. Então, ele ocupa todo o espaço, se preocupa com o visual e, é lógico, com as palavras estarem ligadas. Ele passa uma mensagem, sabe? Não é simplesmente tentar fazer um desenho com palavras. Não, senão vai ficar sem sentido. Ele tem intenção de passar uma mensagem, tá? Isso vem até pela época que ele surge. Aqui no Brasil, ele surge na década de 1950, então, período importante da nossa história, período que a gente está ali transitando no governo lá Juscelino, então muita mudança, muita coisa nova surgindo, né? Para quem não lembra, Juscelino foi um presidente que governou o Brasil durante alguns anos aqui dentro no final da década de 50, chegando ali na década de 60, foi aquele presidente responsável pela fundação de Brasília, pela construção de Brasília. Então, o Brasil estava no momento de um crescimento muito grande, né? Não só o Brasil, o mundo todo, mas questão de um consumo muito grande. Então, esses poetas surgem nesse momento, tá? É um momento que eles também estão um pouco incomodados com os poetas da época, chamada aí de geração modernista de 1945. Isso vocês vão estudar também por volta do terceiro ano, esse conteúdo, tá? Mas só para antecipar para vocês, é um momento em que o modernismo como um todo, que é um movimento que inicia no comecinho do século XX, tem, né, um ponto alto aí em 1922, com a Semana de Arte Moderna, tem a intenção de revolucionar, de trazer uma arte totalmente nova. E alguns poetas dessa geração de 1945 dão, não que eles vão estagnar, não é isso, tá? Mas eles trazem uma pegada um pouco diferente. Eu costumo dizer que é como se eles fossem um pouco mais maduros, comparados àquela galera de 1922, da primeira geração modernista, que queria mudar. Gente, eles queriam romper com a gramática. Vocês iam adorar isso. Tenho certeza que iam. Né? Sem pontuação, sem se preocupar com regras gramaticais. Para quê? Né? Para que regras gramaticais? Eles queriam romper com a linguagem. Eles eram bem radicais. As gerações seguintes já vão ser gerações que vão amadurecendo essas ideias, tá? Então, esse grupinho aqui, esse trio, Décio, Augusto e Haroldo, eles trazem uma ideia de que eles estão incomodados, insatisfeitos com alguns poetas ali daquela geração de 1945, dizendo que assim, poxa, eles não estão presos àquele padrão, não padrão, né? Porque o modernismo é contra padrão, mas assim, eles não estão agindo de acordo com os ideais modernistas trazidos lá no início do século XX. Então, eles começam a se incomodar. E eles querem voltar com isso do novo, que o modernismo quer trazer uma coisa nova. Então, eles querem voltar com a ideia, não, vamos revolucionar, vamos trazer ideias novas para a poesia. E aí eles vão buscar onde? Eles vão buscar lá no movimento de vanguarda, isso é algo
vocês estudam por volta do segundo ano, tá? Mas em artes talvez já tenham visto questão dos movimentos de vanguarda, talvez, com certeza, né? Vocês já viram obras de Pablo Picasso, por exemplo, que aí é o artista que influencia o movimento concretista, que influencia esse tipo de poesia, tá? Então eles serão como se fosse a vertente poética do cubismo do Pablo Picasso, lembra que explorava muito a questão das formas, né? A gente vai ter aqui no Brasil também a Tarsila do Amaral, então, questão de trabalhar muito com formas geométricas. Então, o movimento concretista, essa poesia que se preocupa com a forma, vai buscar referências lá no cubismo do Pablo Picasso, só para vocês, para localizar um pouquinho vocês, tá? Então, vamos lá, seguindo. Esse grupo de amigos, né, formado aí pelos dois irmãos e um amigo, né, o Augusto e o Haroldo de Campos e o Décio Pignatari, eles criam em 1952 uma revista, a Noigandras, tá? Essa revista, vejam que tá aqui, peguei uma capa aí para vocês até com a assinatura deles, né? Nós temos aí nessa revista, que era uma revista livro na realidade, tá? Ela era bem grande e tal. Depois vai ter contribuição de outros poetas, como Ronaldo Azeredo, José Lino Grunenwald. Então, a gente vai ter aí uma revista que vai ser o pontapé inicial para o movimento concretista. Dentro dela, então, eles vão publicando os seus poemas. Aliás, antes até de publicar nessa revista, eles já publicavam em jornal. Então, é aí que eles vão se conhecendo, tá? E eles vão publicando poemas que mostrem, né, o seu descontentamento. Então, é um poema que serve para crítica social, vejam. Então, como eu disse no início, não serve apenas para fazer um desenho, né? Já trabalhei poema concreto em outros momentos com o ensino fundamental 2 e mesmo com o ensino médio. E aí, quando a galera ia produzir, eu via que estava muito preocupada com fazer um desenho ali com as palavras. A ideia não é essa somente. Você vai falar, tem o aspecto visual, sim, muito importante, mas tem o lado da crítica. E aí eu acho que esse poema, que é um dos mais importantes, um dos mais famosos, do Augusto de Campos, poema Luxo Lixo, de 1966, representa isso muito bem. Vejam, ele forma a palavra lixo utilizando a palavra luxo. Então, aqui a gente tem muita crítica dentro. Vejam, duas palavras para formar um poema, então não tem versos, rima, nada disso, né? Ele pega a palavra luxo e as duas palavras que são bem parecidas, né? Ó, aqui tá o lixo, vou escrever o luxo aqui. Então, a gente tem, as duas são bem parecidas, né? Só troca aí a vogal, né? A vogal I pela vogal U, enfim. Ele compõe esse poema, trazendo uma crítica tremenda, a questão do quê? Do consumismo. Vejam só, o luxo, né? As pessoas querem o luxo, só que o luxo, e isso nunca foi tão atual, né? O luxo que vai depois parar no lixo, não é mesmo? Então a gente tem aí esse poema construído com uma crítica tremenda dentro dele, tá? Reflitam um pouquinho, pensem até em vocês. Quantos de vocês talvez sejam extremamente consumistas, estão preocupados em sempre estar na moda, ter, né, o celular novo, não digo moda só de roupa, cabelo e coisa e tal. E aí, quando você vai atrás de tudo isso, quanto de lixo você vai gerar depois? Gente, ó, meu filho, eu tô gravando aula, olha só, gravar aula, período de pandemia, né? Você tem criança em casa. Vamos lá, continuando. Ele já entrou nas aulas, ué, né? Tinha que aparecer alguma gravação de aula também, né, mãe? Poxa vida. Então, continuando, algumas características da poesia concreta. A poesia concreta vai valorizar, como eu já disse, muitos aspectos visuais. Então, hoje, com os recursos tecnológicos que eles não tinham lá na década de 50, 60, nessas décadas, eles usavam a máquina de escrever para a produção dos seus poemas, né? Hoje a gente tem muito recurso. Vocês, então, mais que eu. De repente, usar animaçãozinha, a gente consegue dar movimento para o texto. Então, hoje, nossa, dá para fazer muita coisa diferente, trabalhando com o aspecto visual, que é um dos pontos centrais da poesia concreta, tá? Então, é trazer a valorização de aspectos visuais aí com o emprego de caracteres tipográficos, desenhos, formas, enfim.
A exploração de aspectos sonoros, isso é muito importante, como eu disse, retomei, depois assistam a aula de novo de figuras sonoras, que vocês vão entender isso melhor, em que eu trouxe para vocês a literação, a sonância, a paronomásia. Então, eles vão explorar pra caramba. Ali no poema, ó, vou voltar à tela. Lixo, luxo, você tem o uso da paronomásia. Paronomásia, para quem não lembra, é a aproximação sonora das palavras. Então, são palavras muito parecidas no som, né? Ou até mesmo na escrita, mas com significados totalmente diferentes. Então, a gente vai ter isso aqui, né? A gente tem a paronomásia, a literação, repetição de sons consonantais, assonância, repetição de sons vocálicos. A gente viu isso no outro poema que eu trouxe lá na outra tela, ovo, novelo, né? Então, vai usar bastante isso. Uso de neologismos, a gente vai ver em outros poemas aí futuros, que é a questão de palavras novas, palavras inventadas, tá? E uma característica muito interessante, o poema concreto, ele comunica, com o seu interlocutor através da estrutura e conteúdo, como a gente viu no Lixo Luxo, né. Outra coisa muito, muito importante, tá, a ausência do eu lírico. Ah, aquele eu poético, que é como se, né, entre aspas, como se fosse um narrador, né, não tem eu lírico, não tem aquela coisa subjetiva, tá, do explorar sentimentos, enfim, tá bom? Bem, o contexto, eu falei um pouquinho ao longo dessa aula sobre a história, o que estava acontecendo pelo Brasil e tal, mas a gente tem mais, além de contexto histórico, outras influências aí, né, para essa produção. A gente tem a poesia concreta ali, que surge nas décadas de 1950 a 1960 no Brasil, eh, elas estão surgindo num período, que eu acho que eu já comentei, de muito consumo, né, o capitalismo é muito forte e tal, e um período de um avanço tecnológico muito grande. Tá tudo ali, ó, a mil, as coisas estão crescendo, estão, né, tá tudo muito a sociedade está entrando numa era muito imediatista, hoje mais que nunca, né. Vocês, eu, nós já nascemos nessa era imediatista. Quer dizer, eu nem tanto, vai, mas vocês. Vocês nasceram nessa questão imediatista, tudo muito rápido, tudo muito veloz, né, tudo muito sintético também, isso é verdade. Olha aí, vejam aí o Twitter, né, você faz publicações curtas, vejam o Instagram, que você explora mais o visual, foto e tal. Então, é tudo muito rápido, tudo muito condensado. Então, esses poemas, já lá na década de 50, já vieram, principalmente a questão da propaganda, das propagandas, eles vieram dessa necessidade de algo mais imediatista, tá? Até coloquei para ilustrar aí um anúncio publicitário que vai fazer uso, né, desses recursos da poesia concreta, um anúncio aí do Banco do Brasil, tá bom? Formando a imagem, aí traz toda uma referência racial também, enfim, né, mês de consciência negra e tudo mais. Aqui eu trouxe, antes de fechar a aula, alguns exemplos para vocês de poemas daqueles três que eu falei tanto o nome deles ao longo da aula, nada mais justo do que mostrar outros poemas fora alguns que já apareceram. Esse aqui, do Décio Pignatari, de 1957, Beba Coca-Cola, eu acho que tem muita relação com o que eu disse há pouco, né? A respeito da questão imediatista, do consumo. Vejam que bacana. Beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola, caco, caco, cola, cloaca. Então ele traz toda, né, essa referência, as propagandas da Coca-Cola, beba Coca-Cola e tal, insistindo. E ele brinca, né, com as palavras, trazendo também uma pitada de crítica, aliás, uma pitada totalmente crítico, né, toda uma visão de quanto eh, somos ali, manipulados, né, pela questão da mídia. Esse outro poema, esse é de 1958, é do Haroldo de Campos, poema Nasce e Morre. Então aqui é como se ele trouxesse um pouco referência sobre né, a vida mesmo, o ciclo da vida. E vejam aqui exatamente como ele fora feito na época, explorando bem o espaço do papel. Ó, se nasce, morre, nasce, morre, renasce, remorre, renasce, remorre, renasce, remorre,
re, desnasce, desmorre, desnasce, desmorre, desnasce, desmorre, nasce, morre, morre, nasce. Me enrolei até para falar, virou um trava-línguas. Pois é, nesse poema a gente percebe a questão do neologismo, ó, que eu falei há pouco, né, invenção aí de palavras, mas a gente percebe como se ele estivesse trazendo a questão do ciclo da vida, né? Nasce, morre, de repente nasce, morre, faz essa referência, tá? É, agora eu trouxe para vocês alguns versos. Ah, não, não é verso, gente, eles radicalizam com verso. Eu já tô cansadinha. Vamos lá. Eu trouxe alguns poetas mais atuais, né? O Paulo Leminski, não sei se vocês conhecem, tem uns livros dele maravilhosos. É um poeta assim incrível, super atual. Olha aqui. Lua na água alguma, lua, lua alguma. Então, ele vai brincando, né, traz o reflexo, ó, faz a gente pensar na questão do reflexo ali na água, bem bacana esse poema do Leminski. E, para fechar, Arnaldo Antunes, que talvez muitos de vocês conheçam pela música, né, músico super importante, pertenceu aos Titãs e tal, e hoje tem carreira solo, é um dos poetas mais brilhantes da atualidade, e ele também faz poesia concreta, tá? Detalhe, poesia, ele não faz só poema concreto, gente, faz outros também, tá? Peguei 2 exemplos de poemas dele e uma fala dele que eu acho que fecha perfeitamente bem essa nossa aula, quando ele diz: "Todas as coisas do mundo não cabem numa ideia, mas tudo cabe numa palavra". Então, acho que isso bate muito com o poema concreto, né, principalmente esse aqui, ó, Prolixo é o título desse poema concreto dele. E aí ele explora no espaço da folha, né, a palavra prolixo. Prolixo, fala, prolixo, fala, prolixo, fala, né, mostrando aquela pessoa que é muito prolixa no falar, que acaba não falando é nada, acaba enrolando, né. E aqui um outro poema concreto dele: "Seja o que for, seja o que for, seja o que for, seja o que for, seja o que for". Então explorando todo o espaço, passando a sua mensagem, tá bom? Bem, paro por aqui nossa aula de poema concreto, espero ter conseguido deixar uma pitadinha de curiosidade com relação à literatura. Aulas de literatura vão muito além disso aqui. Aqui foi apenas uma amostra pequenina para vocês, quem sabe para os que gostam, para que já fiquem aí com o pezinho lá no seu primeiro ano do médio, tá bom? Um beijo, fiquem bem, até a próxima aula.